Vem comigo, rubro-negro, tô aqui com Tá Na Área sobre esse Flamengo de ontem. Jogou demais, teve treino regenerativo hoje dos titulares, mas o foco agora também é Brasileirão. Já nesse sábado, depois de amanhã, tem o Sport no Maracanã. A gente precisa recuperar essa ponta do Brasileirão e finalizar na 38ª rodada lá como líder e levantar a taça, beleza? Vamos conferir aqui o que rolou e os comentários, Ramon e todos os integrantes do programa sobre esse feito do Flamengo de ontem. Tudo que envolveu esse jogaço de ontem, Flamengo foi perfeito. Tá de parabéns. Crédito de imagem referente ao corte, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e já chega dando aquele like porque ajuda demais. Vamos conferir todos esses detalhes, tintim por tintim. Vamos lá. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. 5ª final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a 4ª. A última final foi em 2022, com Felipe Luiz ainda em campo como jogador. O Flamengo derrotou o Atlético Paranaense em Guayaquil, no Equador, para conquistar o tricampeonato. E não veio um ano antes, em 2021, quando o time perdeu para o Palmeiras na decisão em Montevidéu, no Uruguai. Mas tudo começa em 2019, em Lima, no Peru, onde o Flamengo derrotou o River Plate e voltou a conquistar a Libertadores depois de 38 anos. Olha o Gabigol! 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 Gol! Solta o grito que está aprisionado no peito há 38 anos! Desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Eu sozinho não fiz nada, mas fiz parte desse processo. 6 anos depois, o Flamengo e o Felipe Luiz retornam a Lima. Agora, em busca de um feito que nenhum clube brasileiro conseguiu: o tetracampeonato da Libertadores. Esse meme é sensacional. Essa é a empolgação do torcedor rubro-negro depois da classificação ontem. O Flamengo está em mais uma, na 4ª final de Libertadores desde 2019, ou seja, nos últimos 6 anos. O Flamengo está na 4ª decisão e podendo lutar pelo tetracampeonato, porque o Flamengo já tem 3 títulos na sua história, um antes desse ciclo, né, na década de 80 e 81 com outra geração, e 2 já com essa geração que pode chegar a terceiro título de Libertadores na sua história. Não é à toa essa empolgação. A gente já falou aqui também no início do programa sobre a Superstição de Lima, onde começou essa história dessa nova geração desde 2019. Já temos o Luiz Assá com a gente para trazer informações desse Flamengo, setorista do Rubro Negro que acompanha
o dia a dia do Flamengo no GE. Globo. Tá na área com a gente para trazer um pouquinho desse dia seguinte, né, Luiz? Porque a empolgação vem muito da classificação no sufoco de novo, mas o suficiente para garantir vaga na final, que é o que interessa, né? Chegar na decisão mais uma vez. Um jogo emocionante, né? Como tem sido o Flamengo nessa Libertadores desde a fase de grupos ali, aquele último jogo contra o Tátira, que o Rossi, inclusive, que é o grande personagem do Flamengo na competição, salvou ali no finalzinho. Depois contra o Inter, acho que o duelo mais tranquilo, assim, por incrível que pareça, o confronto mais tranquilo do Flamengo nessa Libertadores. Depois contra o Estudiantes nos pênaltis, agora contra o Racing ali, até o finalzinho o Racing, né, pressionando ali, o Flamengo com 1 a menos, enfim. Mas acho que pro torcedor ali que viveu os anos 2000, né, até ver esse VT que passou é até estranho, né, porque por tudo que aconteceu, acho que nem o mais otimista torcedor achava que o Flamengo ia chegar nesse nível, assim, né, de, enfim, mais uma final de Libertadores, nos últimos anos sendo protagonista, mas o Flamengo aproveita esse momento, né, aproveita essa boa fase, o Felipe Luiz em mais uma decisão, o Felipe e o Bruno Henrique, o Arrascaeta, e também o Rodrigo Caio, né, que está na comissão técnica agora, comanda ali as bolas paradas, né, do elenco, mas é um grupo que tenta ser novamente vitorioso e o Felipe tentando essa taça pela primeira vez como treinador. Mas o meu destaque aqui vai ser pro Rossi, né? De novo esse cara do Flamengo na Libertadores, de novo decisivo, fez ali umas 4 defesas, né? Umas 2 chamaram mais atenção, mas pelo menos umas 4 defesas muito importantes. Foi decisivo contra o Estudiantes, tem sido aí ao longo do ano também, nas outras competições, mas principalmente na Libertadores. Então caminha aí, né? Quem sabe para entrar nessa galeria de ídolos do Flamengo e deixar o nome marcado na história, mas foi muito importante ontem, foi muito comemorado também pelos jogadores, pela torcida, enfim, Flamengo em mais uma decisão de Libertadores. Cargos para se tornar um dos grandes ídolos do Flamengo. Imagina, se esse título de Libertadores vier, com certeza ele vai entrar na galeria dos grandes ídolos da história do clube. Agora, um Flamengo que teve muita maturidade dentro de campo, um Flamengo que se comportou bem, mesmo diante da pressão do Racing e da atmosfera que foi criada pela torcida. Por todos os cantos a gente via uma pressão muito grande em cima desse Flamengo que não sentiu dentro de campo. O Flamengo teve um primeiro tempo melhor, ele teve mais chances. Eu acho que talvez depois do foguetório a fumaça ainda não tinha nem se dissipado totalmente, o Flamengo estava empilhando chance para cima do Racing. Então teve muita maturidade para ignorar todo o contexto fora de casa também, porque não fez uma campanha que o colocava para ter essa decisão na sua casa, então tinha que resolver mesmo fora de casa. Não conseguiu fazer gol, mas martelou, chegou perto disso. Tem o mérito também, né, da defesa do Racing, do goleiro do Racing, mas a gente viu de fato um Flamengo que consegue ter muita maturidade para esse tipo de jogo, Ramon. Muitas coisas boas para falar do Flamengo ontem. Assim, eu acho que a frase que define a classificação épica, né? Por tudo que se envolvia. E você citou essa defesa, é uma das defesaças do Cambeses, né? Um goleiraço, já tinha feito boas defesas aqui. Fez também defesas ontem importantes, né? A bola do Varela, primeiro providencial, depois esse chute do Arrascaeta. Foi um Flamengo, assim, eu acho que coletivamente não sentiu o jogo, jogadores experientes demais. Eu destaco aqui muito a dupla de zaga, o Léo Ortiz, pela força de vontade, pela disciplina, por tudo que ele passou por esses dias para conseguir estar em campo hoje. Hoje eu li uma aspas dele dizendo que uma semifinal de Copa Libertadores, ele tinha que estar em campo. Ele tem 29 anos e não sabe se jogaria outra semifinal. E que ele fez de tudo, conversando com a família, obviamente tratamento com o clube, conversando com o Felipe Luiz, que ele faria de tudo para estar em campo. Esteve em campo e jogou muito bem. O Léo Pereira ontem... Se ele continuar no Flamengo ou no Palmeiras, ele vai chegar a outra. Vai chegar. Conta pra ele. Exato. Avisa lá. O Léo Pereira ontem teve uma atuação excepcional. Ele deu uma aula de como proteger o gol. Claro, né? Sistema defensivo como um todo, com destaque maior ainda pro Rossi, né? Acho que para mim foi o grande cara desse jogo de hoje, né? O Rossi, eu estava conversando com o pessoal da redação mais cedo, o Rossi, ele transparecia estar jogando um jogo de pré-temporada, primeiro jogo de pré-temporada, voltei de férias. Frio, calmo,
calculista, parecia que estava jogando assim, não estava jogando, né, o cilindro com a torcida que tinha, com a pressão que o jogo estava exercendo. Enfim, foi uma partidaça coletiva. O Carrascal no primeiro tempo, um refino técnico absurdo. Depois da expulsão, Pulgar e Jorginho percorrendo, juntamente com o Saúl que está na imagem, percorrendo um setor e distâncias de forma assim, exemplar, cumprindo funções táticas de uma forma absurda. Enfim, coletivamente o Flamengo ontem, somado ao seu técnico que mexeu muito bem, a expulsão do Pato só me remeteu o jogo Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil do ano passado, que ele mexe muito bem, protegendo a zaga novamente. Enfim, foi uma noite épica, uma classificação épica, e que o torcedor do Flamengo vai se lembrar dessa classificação jogando no cilindro por muitos anos. É porque a gente já falava aqui antes da partida, né, Beli, da pressão que seria, e foi, né? A torcida do Racing fez uma festa incrível no início e também apoiou o time o tempo inteiro. E com a expulsão, que o Ramon lembrou bem, o Racing foi pra cima de uma maneira avassaladora. A quantidade de chances que o Racing empilhou ali da segunda metade do segundo tempo, principalmente, trouxe o contorno de emoção, que a gente falava que também a gente espera de uma partida como essa da Libertadores. E dessa vez, diferentemente do que aconteceu contra o Estudiantes, que o Flamengo não conseguiu competir, sofreu o gol e teve que levar a decisão para os pênaltis, o Flamengo conseguiu, ainda com um jogador a menos, competir e impedir que o Racing fizesse um gol, né? Chegou calejado, parece que chegou mais calejado, né? É um time muito maduro, é um time com ótimos jogadores, mas parece que ter passado pelo que passou na fase anterior contra o Estudiantes fez com que o Flamengo chegasse um pouco mais pronto para o duelo de ontem, né? Jogando com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo. Inclusive foi o meu destaque aqui, né, na abertura do programa. Uma fala do Felipe Luiz na coletiva pós-jogo me chamou a atenção, que ele não usou essa palavra, espantado, mas que ele admirou muito como os jogadores compraram a ideia e fizeram o que o técnico quis fazer. Assim, durante o jogo, era engraçado, a bola batia no centro do campo, parecia que tinha choque naquele setor. Eles já abriam a bola para a lateral e para a área. O jogo era esse, tentar no embate físico, aonde poderia ter uma vantagem ou se igualar ao Flamengo, ter essa vantagem. Tanto que teve o cabeceio do Konechny, né, no primeiro tempo, uma defesaça do Rossi, a primeira delas, de todos que ele fez. Mas foi isso, um Racing que se esbarrou na técnica, bateu no teto e perdeu para um time que é melhor. Bom, pra gente entender daqui pra frente os próximos passos do Flamengo, Luísa, conta pra gente qual é o planejamento, porque a final da Libertadores é lá no dia 29 de novembro, temos muito tempo pela frente. O Felipe Luiz, nessa entrevista logo depois do jogo, já disse que tá pensando no próximo compromisso, que não vai pensar agora na decisão da Libertadores, mas a gente sabe que há uma programação do Flamengo até pra recuperar jogadores com os quais pretende contar nessa final. Tô falando de Pedro, estou falando do próprio Léo Ortiz, que o Ramon citou aqui. Ele disse que sentiu um pouquinho de dor no primeiro tempo, mas jogou no sacrifício. Era uma oportunidade importante para ele. Mas daqui a pouco, jogadores que não estão bem no seu momento técnico, como Samuel Lino. O que o Flamengo vai fazer nesse tempo até a final, minha amiga? Agora é administrar, porque o Campeonato Brasileiro sempre foi colocado como prioridade, né, do Flamengo, desde o começo do ano, sempre foi dito. O Felipe Luiz até falou que o campeonato que ele queria mais conquistar é o brasileiro por conta da regularidade que tem que ter nessa competição. Já disse que esse é o brasileiro mais difícil aí dos últimos anos, então segue sendo uma prioridade. Mas a expectativa para esse jogo do próximo sábado é para alguns jogadores, até porque é pouco tempo de recuperação. O Flamengo chegou no Rio por volta das 7 da manhã hoje, e aí se reapresentou no Ninho 4h30 da tarde para treinar, para fazer essa primeira reapresentação, né, aquele regenerativo para os titulares, os reservas foram a campo. Então a expectativa é que alguns jogadores sejam de fato poupados para essa partida até, enfim, o próprio Léo Ortiz, que vocês comentaram, jogou no sacrifício, então vai ter que dar uma segurada nele para ele recuperar esse tornozelo. Tem o Jorginho também, o Jorginho saiu ali no meio do segundo tempo porque estava sentindo dores. A princípio o Flamengo fez uma avaliação que era cãibra ali, um desconforto ali na posterior, mas nada muito grave. Aí vamos ver nos próximos dias aí como é que o Jorginho vai se comportar, se ele vai continuar com dores, mas dá uma tendência hoje de que ele seja poupado também nessa partida, porque ele sentiu muito essa sequência, foi muito difícil, né? Palmeiras, Racing, Fortaleza, enfim, ele jogou também contra Fortaleza quando alguns jogadores foram poupados, então hoje o Jorginho deve ser poupado dessa partida. E aí, a princípio, assim,
assim. Claro que amanhã é o único treino, né, que o Flamengo vai fazer já testando essa formação titular, mas a princípio Rossi, né, no gol, o Emerson Royal na direita, porque o Varela começou essa última partida, Danilo e Léo Pereira na zaga e o Ayrton Lucas, né, porque o Alexandro também foi poupado contra o Fortaleza, jogou muita bola, inclusive, ontem contra o Racing, e aí talvez ele seja poupado também, até por conta desses próximos jogos. O Flamengo tem jogos aí meio de semana, não vai ter descanso na data FIFA, enfim. Vou trazer mais um pouco desse calendário na sequência. E aí no meio campo, o Pulgar, avaliado também, amanhã a gente vai entender melhor se o Pulgar vai jogar, mas se ele não jogar, tem o Saúl e tem o De La Cruz também, que podem ser opção. O Arrascaeta vai ser avaliado também, vai entender ali a situação física dele, é um jogador que o Flamengo cuida muito fisicamente para que ele não esteja à disposição, né, nesses jogos mais importantes. E aí na frente, Samuel Lino, Plata e Carrascal, enfim, podendo outras opções ali. O Luiz Araújo foi titular nesse jogo, mas tem, sei lá, o Michael, por exemplo, que o Felipe já falou que está treinando bem. O próprio Luiz falou durante a entrevista coletiva e ele precisa que a torcida esteja junto com o time, porque ele vai ajudar jogadores que estão precisando de confiança. Então talvez essa partida seja o momento do Felipe colocar esses jogadores para ver se eles respondem bem nesse momento. E aí ele pede esse abraço, né, da torcida para esses atletas. A gente vai ver amanhã como é que ele vai armar essa equipe, mas tem esse indicativo de que talvez, por exemplo, o Samuel Lino ganhe uma nova oportunidade. É um jogador que tá com esse problema de confiança, né? Tem tido ali, perdeu a vaga para o Carrascal, por exemplo. E aí o Flamengo, nesse momento que tenta encontrar o ataque sem o Pedro, é uma oportunidade do Felipe fazer esses testes. O Pedro, que inclusive, né, provavelmente, se tudo correr como esperado, estará à disposição para a final da Libertadores. Ele deve retornar aos treinos com o grupo durante essa próxima data FIFA. O Flamengo tem esse jogo contra o Sport pela frente. O Pedro está com o braço imobilizado. Foi uma decisão em conjunto com o clube de não fazer uma cirurgia, porque o Flamengo entendeu que ele ia diminuir só entre 2 a 5 dias de recuperação e para o risco que ele ia correr não ia valer a pena. Então o Pedro está com esse braço imobilizado, sem fazer, ele só está fazendo academia, enfim, partes inferiores, né, do corpo, e não pode mover o braço de nenhuma maneira para não correr o risco de agravar essa lesão que ele está. Então ele vai fazer um raio-x quando bater nessas 4 semanas de mobilização para entender se está tudo certo na calcificação do osso, e aí ele vai voltar aos treinamentos com o grupo, e aí fica à disposição para essa reta final aí da temporada e para essa final da Libertadores. Então o Flamengo muito provavelmente vai focar, concentrar os esforços para ter o Pedro nessa partida. E aí o Flamengo, além desse jogo com o Sport, no sábado em casa, pega o São Paulo fora de casa no meio de semana, tem o Santos, depois o Sport de novo aí fora de casa, Fluminense e o Bragantino, que está previsto ali para o dia 23 de novembro. Tem um jogo com o Atlético Mineiro que está previsto para esse jogo, para esse final de semana da final da Libertadores, e ainda não se sabe se vai se jogar antes ou depois da final. Enfim, ainda precisa que a CBF confirme essas datas, mas o Flamengo vai administrar o elenco, mas tendo o brasileiro como prioridade, como sempre teve. E aí o Felipe Luiz provavelmente vai mandar o que tem de melhor nessa partida contra o Sport. O que tem de melhor vai ser tirar alguns jogadores até para não forçar ali e não acabar tendo lesões aí para esses momentos decisivos. Já que você falou do calendário, Luiz, a gente traz os próximos jogos, né, do Flamengo, porque de fato, ainda, né, que a Luísa trouxe muito bem o discurso, ou seja, de prioridade para o Campeonato Brasileiro, na hora que a coisa apertou na Libertadores, a prioridade foi da Libertadores e vai sobrar para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Não vai jogar com o seu time principal que estava em campo ontem, né, a força máxima, o Felipe acabou utilizando ontem, claro, e está em mais uma decisão de Libertadores. Aí pela frente, no dia 1º, no sábado, né, o Flamengo enfrenta o Sport, depois o jogo contra o São Paulo, a gente tá vendo, olha, da esquerda para a direita, Flamengo e Sport, depois São Paulo e Flamengo, jogo contra o Santos em casa, o jogo do primeiro turno atrasado contra o Sport, no dia 15 de novembro, foi o jogo que deve ser realizado na data FIFA, como a Luísa lembrou. Depois tem Fla-Flu no dia 19, já voltando, pós-data FIFA. 23 de novembro, Flamengo e Bragantino. Final da Libertadores, 29 de novembro. Aí você tá vendo aí aquele Atlético e Flamengo 30 de novembro, esquece, esse jogo vai mudar de data, né? Não teremos esse jogo na data que ele estava marcado, no dia 30 de novembro, porque o Flamengo está na decisão da Libertadores no dia anterior. No dia 3 de dezembro contra o Ceará, encerra o Campeonato Brasileiro, a última rodada, no dia 7 de dezembro contra o Mirassol. E aí, né, Luísa, bem que você falava desse calendário do Flamengo, dessas decisões do Felipe Luiz, porque agora, pelo menos nos próximos dias, até o dia 29,
é um mês para tentar alcançar o Palmeiras, né? O Palmeiras abriu um ponto de diferença, tem uma vitória a mais, é o líder do campeonato. Para buscar esse título, vai ter que ter um desempenho melhor nesse jogo, já que vem de uma derrota pro Fortaleza, né? O Flamengo também entende que precisa focar no brasileiro. E aí, por isso que o jogo contra o Fortaleza, por exemplo, o Arrascaeta jogou, o Jorginho jogou. É claro, né? Alguns jogadores ficaram fora porque o Léo Ortiz e o Alexandro, por exemplo, não iam aguentar a sequência. Então, eles ficaram até no Rio de Janeiro, nem viajaram para Fortaleza. Mas o Flamengo vai tentar o máximo que der e com a força máxima. Mas, assim, chegou um estágio da temporada que não tem muito o que fazer. Você vai com o que tem de melhor, a cada rodada vai com o que tem de melhor. Claro que chegando mais perto da final da Libertadores, esse planejamento vai ter que ser revisto de acordo com o que você vai ter na frente. Tem lesões inesperadas, como essa do Pedro, por exemplo. Pedro que vinha numa sequência importante, se firmando de novo nesse time, né? Porque ele ficou num entra e sai ali da equipe com outros testes ali, o Bruno Henrique como 9, o Pato como 9, mas, enfim, tem lesões inesperadas, então Pedro fica fora, você tem que reinventar o time também, e aí, enfim, esse jogo contra o Atlético Mineiro, eu falei que ele pode ser antes, a tendência é que ele seja depois, né, da final, mas como o calendário tá muito apertado, já é reta final, o Flamengo volta da final da Libertadores e já tá ali na beira dos últimas rodadas do Brasileiro, então não tem muito, né, pra onde correr ali, porque o jogo com o Bragantino, dia 23 ali, provavelmente sábado ou domingo, né, nessa rodada 23 ou 22 ou 23 de novembro, e aí o Flamengo tem que chegar 3 dias antes a Lima para esse planejamento da Conmebol. Então, quando você faz essa partida, para que o time também tenha descanso, né? Então, realmente é um calendário apertado, o Flamengo já sabia que isso ia acontecer, especialmente quando o calendário da CBF mudou, né, levando a Copa do Brasil para o final do ano só. O Flamengo foi o único clube que reclamou, assim, foi publicamente reclamado dessa alteração, porque achava que teria essa data FIFA, né? Não essa agora porque tem o jogo contra o Sport, mas anterior, por exemplo, com mais tempo de descanso, né? Enfim, esses últimos, além da data FIFA, algumas semanas aí que seriam esses jogos, então, e não teve. E, enfim, tem que administrar. O Felipe Luiz sabe disso, mas aquele negócio de talvez poupar geral e tal, esquece, não vai acontecer, porque o Flamengo quer muito esse Campeonato Brasileiro, não esconde e tá na disputa ainda, né? Esse jogo contra o Fortaleza foi um balde de água fria para todo mundo, assim, acho que todos os jogadores falaram depois, eles demoraram a entender o jogo, demoraram a entrar na partida, jogaram de uma forma que não era o ideal para jogar contra o Fortaleza. O Fortaleza também fez um jogo muito acima, né, do que vinha fazendo, até pela classificação no Brasileiro, mas agora força máxima, colocar o que tem de melhor no campo e tentar administrar esse elenco também, porque os jogadores também não querem perder os jogos, né? O Léo Ortiz falou dessa semifinal de Libertadores, que ele tinha que jogar, mas eu entendo que também pelo momento, né? O próprio Pedro avaliou jogar com essa proteção no braço, porque não queria perder nenhuma partida dessa reta final. Enfim, ele não vai jogar porque não tem como, é inviável ele jogar pelo tamanho dessa proteção que ele tá, que tá até um pouquinho acima aqui do cotovelo, então não tem como jogar, mas isso foi avaliado ali no primeiro momento. Então, todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar no campo, e o que tiver de melhor, o Felipe Luiz vai mandar para essa partida, não só contra o Sport, mas as próximas também, até a final da Libertadores. É o Flamengo caminhando nessas duas frentes para tentar conquistar o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores da América. E é aquele dilema do treinador. Poupar ou não poupar, botar força máxima ou não botar. A Luísa já está falando que na estratégia do Felipe Luiz ele vai sempre ir com tudo que tem de melhor, também no Campeonato Brasileiro, mas acho que fazendo uma rezinha, uma fezinha para Nossa Senhora Protetora das Lesões, para que nada mais aconteça, né, Belly? Ainda mais nessa reta final de temporada, né? Os times estão muito desgastados, o Flamengo teve uma Copa do Mundo de Clubes no meio do caminho, não teve a parada que outros times contra os quais ele vai jogar tiveram, por mais que eu ache essa tabela do Flamengo uma tabela relativamente tranquila. O Flamengo é superior a praticamente todos os times que vai enfrentar. Tem um clássico no meio do caminho, tem o Mirassol, que é o último jogo, né, encerrando o Campeonato Brasileiro. Então a gente pode ver alguns desenrolos ali, né, alguns desdobramentos dessas duas partidas. Uma por ser clássico, pelo Fluminense estar brigando ali pela parte de cima da tabela. O Mirassol, que também quer estar nessa Libertadores, mas os outros times, eles estão brigando num outro momento da tabela. Então, é uma tabela que o Flamengo é melhor do que todos os times. No papel, o Flamengo é melhor do que todos os times que ele vai enfrentar daqui para frente no Campeonato Brasileiro.
Mas, enfim, o futebol, ele não é só o papel, né? A gente fica aqui aguardando ansiosamente 90 minutos por um motivo, porque o imponderável pode acontecer. Então, claro, é um desafio de ali você manter, dar rodagem para quem precisa e rezar para ninguém lesionar, por conta dessa sobrecarga dessa temporada que foi atípica. Né? Foi uma temporada atípica, teve uma competição nova no meio do caminho. Então, a gente pode dizer que é um time que já está mais cansado, já está mais desgastado. Não é um elenco recheado de garotos, não é um time experiente. A gente fala muito de uma forma positiva sobre isso. É um time experiente, um time cascudo, um time com jogadores com muita rodagem. Só que no final de uma temporada tão longa, com tanto deslocamento, sem parada, né, na Copa do Mundo de Clubes, natural que esse desgaste ele seja maior nesse momento do ano. Então, é tentar administrar da melhor forma para chegar na final inteiraço 100%. Pra gente. Vocês acham que pro Flamengo, né, que agora tá lá na final da Libertadores e tá tentando alcançar o Palmeiras, nesse momento líder do Campeonato Brasileiro, é mais jogo torcer pro Palmeiras chegar na decisão e ter o Palmeiras pela frente na final da Libertadores? Ou pensar, não, cai, prefiro a LDU, não quero o Abel na minha frente. Só que aí o Palmeiras vai focar no Brasileirão. Mas os dois são focados, porque não jogam mais, só vão jogar dia 29. Então, assim, acho que vai secar independentemente do... o torcedor flamenguista, eu acho que vai secar. Eu acho que eles preferem pegar a LDU do que o Palmeiras. Isso eu acho. Agora, os jogadores... vai dizer que o jogador não seca, Ramon. Não torce pro adversário. Você não me vem com Ramon, sinceridade, 2025, você vai me dizer que o torcedor não tem, o jogador não tem adversário favorito. Se estivesse numa final de Libertadores, eu preferiria jogar contra a LDU. Ainda mais sem altitude de jogo único. E aí, Belly, não pensa que tu vai escapar dessa? Quem quer ser campeão não escolhe. Tá bom, vai sim. Sem muro. Dito isso, tô com o Ramon. Tá na área, cara. A certeza é que o Flamengo tá na final, dia 29 de novembro, vai jogar pela final, jogo único e seremos campeões. Eu tô com o Ramon. Eu prefiro, sim, a LDU do que o Palmeiras. O Palmeiras dá mais trabalho, mas assim, se vier o Palmeiras, também tá bom. Jogaremos do mesmo jeito, a gente ganha. Teve um empecilhozinho. É porque assim, o imponderável ou imprevisto, que é o que nos surpreende. Só que esse Palmeiras ele é mais forte, sim. Mais do que aquele outro lá. Lá a gente era favorito, o Flamengo era melhor, sim, mas aí aconteceu aquilo do Andreas Pereira, mas faz parte, isso é passado. Agora é outra pegada. Ele sabe que se vir pra cima, a situação com o Flamengo é outra. O Flamengo tem jogadores que se destacam em questão de qualidade, são os melhores. Coisa que eles não têm. Eles têm um grupo forte, a tática, o time, o coletivo, mas o Flamengo não. Mas a gente que prefere a LDU porque dá pra jogar, ele não tem altitude, é um jogo único, mas parabéns. Estamos curtindo essa classificação, mas agora também é Brasileirão, porque o Brasileirão tá vindo aí já nesse sábado, porque depois da manhã já tem o Sport e a gente tem que recuperar a ponta pra, na 38ª rodada, a gente assumir a liderança e ser o campeão, levantar a taça, que é o que vai acontecer, com certeza. E o Felipe Luiz já tá focado, já teve treino hoje, regenerativo e tudo mais. E é isso aí, é focar. Tá lá pra isso. Beleza? Nosso Flamengo é demais. É o melhor. O vídeo é só se inscreva no canal, ative o sininho, chega com aquele like, compartilha, comenta, dê a sua opinião. Tamo junto. Até a próxima. Saudações, rubro-negra.